Você sabe as diferenças dos graus de Gleason dos pacientes com diagnóstico de câncer de próstata? Eu me chamo Paulo Maron e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês as diferenças principais de riscos de doença quando a gente compara o Gleason 6, 7, 8 e 9. Mas antes, eu peço a todos para continuar seguindo as minhas redes sociais, os meus canais, compartilhar esse conteúdo para que mais e mais pessoas possam saber do que se trata o câncer de próstata ou tecnicamente adenocarcinoma de próstata na biópsia desse órgão e principalmente os riscos de doença relacionados ao grau de Gleason. Para a gente ter o diagnóstico do câncer de próstata, primeiro precisa ter uma suspeita clínica do urologista. Essa suspeita é feita basicamente através de um exame clínico, um exame de toque e uma elevação de PSA. Então todo paciente acima dos 50 anos tem indicação de fazer uma busca ativa de achados e problemas na próstata. Uma vez identificado alguma alteração nesses exames, a gente segue adiante com a biópsia. A biópsia é quem vai nos dar mais informações do que se trata aquele problema que elevou o PSA ou que alterou o exame de toque. Uma vez diagnosticado o câncer de próstata, a biópsia sendo positiva para um adenocarcinoma acinar usual da próstata, a gente vai ter uma classificação muito conhecida chamada de Gleason. A classificação de Gleason nada mais é do que uma análise anatomopatológica feita por um médico patologista em que ele olha no microscópio e vê as alterações em relação às glândulas normais da próstata. Quando a gente tem uma glândula normal da próstata, o patologista sabe que aquele exame analisado no microscópio é de um jeito, e quando a gente tem alteração de Gleason, quanto maior o Gleason, mais esquisita é a célula em comparação àquela célula normal. Então por isso que quanto maior o Gleason, mais agressiva é a doença. A gente sabe que para classificar a agressividade de doença, não basta somente o Gleason. É claro que envolve o PSA, o exame de toque, a ressonância, outros exames como por exemplo cintilografia, PET scan. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o racional baseado no ponto inicial que é a biópsia, para a gente partir para avaliações ou até mostrar para vocês as chances de risco de cada um desses tipos de doença. Então quando a gente está falando do Gleason 6, é aquele Gleason inicial, aquele que é chamado de nível 1. O Gleason 6, muitas vezes, ele se confunde muito com a célula normal da próstata. E por isso que, em alguns pacientes, a gente pode até fazer um acompanhamento sem tratamento imediato. A gente chama isso de vigilância ativa. Então, a depender do caso, no paciente Gleason 6, a gente pode acompanhar por alguns meses ou até anos. E eu vou mostrar para vocês aqui o grau de risco da doença estar contida dentro da próstata ou ela ter até se espalhado, e também a chance de sobrevivência dos pacientes com esse tipo de doença. Nesse comparativo eu vou mostrar um paciente de uma média de idade de 66 anos, que é a média de idade do paciente com câncer de próstata, um PSA médio de 5, e os outros aspectos eu vou deixar apenas a mudança de Gleason. Então no Gleason 6 vocês vão ver agora que eu vou mostrar. Do Gleason 7, que representa o nível 3 mais 4 e globalmente falando nós chamamos de nível 2, esses pacientes vocês podem checar na tabela que eles já vão ter um nível de risco diferente, ou seja, a doença é mais agressiva, a sobrevivência é um pouco menor e também os achados, a chance de extravasamento para outros órgãos é muito maior. Quando nós falamos então do Gleason 7, 4 mais 3, as coisas já mudam de figura. O Gleason inicial 4, ele é muito importante para mostrar uma agressividade de doença. Então vocês vão perceber aqui que a sobrevivência já é bem menor e também a chance de extravasamento além da próstata, de uma doença um pouco mais abrangente, mais agressiva, é evidente aqui nessa tabela, uma tabela muito conhecida mundialmente, que é a de um hospital famoso nos Estados Unidos, que é o Memorial.
Quando a gente compara então o Gleason 8 e 9, que é chamado de doença de alto risco, vocês vão perceber aqui a grande diferença na questão da sobrevida e também no extravasamento além da próstata. Você vê que a chance de comprometimento dos linfonodos aumenta significativamente. E por isso que, baseado em várias informações, a gente precisa classificar o paciente em doença de baixo risco, doença de risco intermediário e doença de alto risco. O paciente de baixo risco, normalmente a gente pode simplesmente acompanhar, dependendo da situação, ou ir para uma cirurgia bastante preservadora. Já o paciente de nível intermediário, a gente exige um estudo um pouco mais abrangente, como por exemplo a cintilografia óssea. A gente precisa saber se essa doença está contida apenas na próstata ou por algum motivo já se espalhou. Então a gente precisa fazer alguns exames complementares, muitas vezes tomografia e a cintilografia óssea. Quando a gente fala do paciente de alto risco, que é aquele com Gleason 8, 9 ou 10, esse paciente vai precisar de uma avaliação muito criteriosa, porque muitas vezes ele chega para a gente já com uma doença metastática, ou seja, a doença já escapou da próstata, já se disseminou pelo corpo. E por isso que a gente faz sempre muitos exames, tomografia, cintilografia com certeza, e em alguns casos o PET scan, um exame muito comum na oncologia e que é cada vez mais utilizado nos pacientes de alto risco por câncer de próstata. Vocês percebem muito que a diferença existe entre a mesma doença para níveis diferentes de risco. E a gente tem que ter ciência disso, informar muito bem a você, e você também precisa estar ciente de que uma doença se comporta de um jeito, enquanto uma doença de mesmo nome se comporta de outro. A gente costuma falar que são doenças iguais, mas com sobrenomes diferentes. E isso vai determinar exatamente os próximos passos. Em uma delas você pode apenas acompanhar, às vezes operar se for o caso, e no outro cenário a gente tem que fazer cirurgia, muitas vezes complementar o tratamento com radioterapia e às vezes até entrar com medicamentos bloqueadores de hormônios. Nós já falamos aqui em alguns vídeos anteriores que medicamentos quimioterápicos são muito raros de serem usados no cenário de câncer de próstata localizado. A gente só vai usar a quimioterapia como um grande aliado da gente quando a doença já se espalhou e já não temos mais controle. Alguns pacientes se beneficiam do uso da quimioterapia e outros diversos medicamentos que existem para controle da doença. Bom, espero ter esclarecido de maneira sintética, aqui resumida, os níveis de doença e as chances de risco de cada um delas. Lembrando que ter um Gleason 6 ou um Gleason 10 não depende de você, infelizmente. A gente não sabe nenhum fator específico que cause um Gleason maior do que o outro. Então, por isso que você deve fazer um acompanhamento precoce com o urologista, porque o diagnóstico precoce, mesmo em doenças de alto risco, pode te tirar de tratamentos mais complexos e uma sobrevivência muito maior. É isso aí, então continue seguindo meus canais, minhas redes sociais, compartilhe esse conteúdo para que mais pessoas possam saber dessa informação, porque nós acreditamos que pessoas bem informadas tomam melhores decisões. Um grande abraço e até um próximo vídeo.